Se você quer saber quanto custa 1 quilo de tecido, quanto rende, quantas camisetas você consegue fazer com 1 quilo, você chegou ao vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te falar quanto custa 1 quilo de tecido e quanto rende. E é claro que tem algumas variáveis, né? Como, por exemplo, a modelagem que você vai usar e a quantidade que você vai produzir de cada tamanho. E eu tenho certeza que com essas informações você já vai ter uma boa noção para você conseguir fazer uma comparação de preço aí entre os fornecedores, para você ver qual que compensa mais aí para sua marca. Mas antes da gente entrar no tema desse vídeo, eu quero contar com a sua ajuda. Toda terça e quinta-feira eu posto vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 16 horas eu dou uma aula ao vivo aqui, sempre trazendo um tema novo para estar te ajudando aí com a sua marca, te ajudando a vender mais pela internet. E eu quero contar com a sua ajuda em uma missão. A missão é chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano aqui no canal. A gente já tá aí mais ou menos com 76, 77 mil nesse momento e a gente já tá em setembro e nesse ano até agora a gente ganhou 25 mil inscritos. Então tem bastante inscrito ainda e restam apenas 3 meses e meio mais ou menos. Então eu quero contar com a sua ajuda, beleza? Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, já se inscreve e se você já é inscrito, deixa o seu like, porque cada vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E se você já se inscreveu, já deixou o seu like, você pode me ajudar também deixando um comentário. Comenta aqui embaixo, hashtag tamo junto, só para eu saber quem que tá comigo aí nessa missão da gente chegar nos 100k, beleza? Então conto com a sua ajuda. Bom, vamos lá então, quanto que custa um rolo de tecido? Eu trouxe aqui as anotações, né? Para quem não sabe, eu entrei de sócio em uma private label e eu peguei lá esses números com o meu sócio de acordo com a nossa última compra. Então, a gente tem aqui o tecido preto ramado, que é o tecido aberto, né? Então, existe dois tipos de tecido, o tubular, que ele não tem o corte aqui nas laterais, ele é menor, ele tem, por exemplo, 1,20 m, mas ele é tubular, tá? E tem o ramado, que é aberto, ele tem 1,80 m. Esse tecido de 1,80 m, ramado, com a gramatura de 155 gramas, que é basicamente o tecido que eu uso na minha marca, tá? Aqui é 155 até 165 gramas. O preço dele por quilo hoje, nessa última compra para cores escuras, é R$ 69,31. Geralmente um rolo vem com 15 ou 18 quilos, tá? Então se for um rolo com 15 quilos, vai sair aí para você comprar um rolo, vezes 69,31, vai sair R$ 1.039 para você comprar um rolo de tecido. Se for com 18, vai sair um pouco mais, só você fazer o cálculo aí. E o tecido branco, ramado também, ele custa um pouco menos. Por que custa menos, Josué? Porque é mais caro desenvolver a cor, é mais caro fazer o tingimento das cores escuras. Ele precisa de mais corante, mais processos. Então as cores claras, o branco, por exemplo, ele tá saindo R$ 63,46 o quilo, tá? E aí, se tiver um rolo com 15, por exemplo, vezes 15, vai sair R$ 951 o rolo. Então, quando você for fazer uma comparação no fornecedor e ele te falar, a camiseta preta custa tanto e a camiseta branca custa tanto, realmente isso é comum, tá? Na maioria das vezes, porque existe um custo, porque o preço é diferenciado lá no fornecedor de tecido, tá? O que a grande maioria das private labels fazem, na verdade, é fazer uma média e cobrar tudo o mesmo preço. Então, a partir de agora, você já sabe que o tecido preto custa mais caro que o tecido branco. Agora, vamos falar do preço do tecido tubular. A gente falou do preço do tecido ramado e agora eu vou falar do tubular, que é esse que não tem corte na lateral, ele é um tubo, tá? Ó, esse daqui é o ramado, o rolo é maior, na lateral ele é cortado, tem 1,80 m, e esse outro aqui é um tubular, ou seja, ele tem 1,20 m e na lateral ele não tem o corte. Então, na verdade, ele tem 1,20 m, na circunferência ele vai ter o dobro, ele vai ter 2,40 m. E agora eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo, tá? Primeiro que você tem que ver, né, qual que é o rendimento do tecido lá na ficha técnica do tecido. Se você entrar no site do fornecedor, por exemplo, né, você pode olhar lá e já vai dizer. Se você quiser saber qual é o site do fornecedor que eu uso com essas matérias-primas e as medidas, qual é o artigo que eu uso, me manda uma mensagem lá no Instagram, @josuetomé. Às vezes eu demoro para responder porque é muita gente, mas assim que possível vou te responder e vou te mandar lá o site desse fornecedor. Só você me mandar uma mensagem lá, legal? Então vamos lá, o tecido tubular, cores escuras, tá saindo R$ 64,44. Então se for um rolo de 15 quilos, 64,44 vezes 15, vai dar R$ 966. Cores claras, tá R$ 62,23. E é claro, pessoal, que esses são os preços de hoje, tá? Dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, com certeza vai ser um outro preço, beleza? Bom, então tá, esse é o preço por quilo e agora vamos aprender a fazer o cálculo para ver o que compensa mais. Será que compensa mais tubular ou ramado, que é o maior? Bom, vamos lá. O ramado, ele tem um rendimento de 3,58 metros por quilo e é metro corrido, então o cálculo é 3,58 vezes a largura, 1,80. Então 3,58 vezes 1,80, a gente tem aqui 6,44 metros quadrados. Agora vamos fazer o cálculo do tubular. O rendimento é 2,69 metros corridos por quilo, só que o metro corrido, se ele é tubular, então a gente já multiplica por 2, porque tem um lado 1 e o outro lado, né? Então 2,69 vezes 2 vezes a largura, que é 1,20 m, vezes
1,20. Dá 6,45, ou seja, é quase igual o rendimento. E por que eles fazem esses dois tipos? Porque dependendo da sua modelagem, você vai conseguir encaixar melhor no tubular ou no ramado, tá? Depende muito do produto que você vai fazer. Camiseta, não é só porque você vai fazer camiseta masculina que todo mundo faz camiseta masculina, né? Tem gente que usa tecido para um monte de coisa. Eu, por exemplo, comprava tecido ramado para fazer forro de capuz de moletom. Por quê? Porque o ramado, ele é aberto e eu conseguia fazer estampa em rolo. A gente mandava estampar um rolo inteiro com o loginho da marca ali no forro do capuz, para depois só cortar e ir colocando nas peças. Então, dependendo da forma que você vai utilizar, né, compensa mais o ramado ou mais o tubular. Geralmente, né, compensa mais o tubular. Se você for comprar tecido, eu recomendo que você compre o tubular e faça o teste. E aí, como que eu vou te dizer quantas camisetas rende? Eu precisava saber a sua modelagem. E o que as empresas fazem? A Private Label faz, por exemplo. Se você tem aí o seu arquivo em Audacity da sua modelagem, você vai enviar para uma Private Label, eles vão colocar lá no programa com a quantidade que você quer produzir e o programa vai te dar mais ou menos o rendimento, porque ele vai fazer o cálculo de acordo com a gramatura do tecido, de acordo também com a metragem do tecido, ele vai dizer ali quantas peças vai render mais ou menos de acordo com a grade. E mais uma vez, a grade influencia muito. Grade é os tamanhos que você vai produzir. Se você produzir mais tamanhos menores e menos tamanhos maiores, vai render mais, porque vai consumir menos tecidos nessas camisetas menores que você vai produzir. Uma modelagem streetwear padrão, que não é tão grande, não é as camisetas oversized, costuma render aí em torno de 4 camisetas por quilo. Uma modelagem casual mais slim fit costuma render de 4,5 a 5 peças por quilo, né, dependendo também da grade que você vai produzir. Agora, algo muito importante aqui, a gente tem o tecido de 155 gramas, que é o que eu uso, e a gente tem um tecido um pouco mais grosso, que é o de 170 gramas. É um pouquinho mais grosso, talvez você não consiga nem notar. Com certeza, né, o de 170 gramas vai consumir um pouco mais, em torno de 10% a mais. 155 para 170 dá em torno de 10%. Então você vai ter um rendimento de 10% a menos nesse tecido que tem uma gramatura de 170. Quanto maior a gramatura, o rendimento ele pode ser igual de acordo com o rolo, a largura, a metragem, mas o rendimento vai ser menor porque ele é mais grosso. Então, quanto maior for a gramatura, menos camiseta você vai conseguir tirar por quilo. Agora vamos supor que você tenha, por exemplo, uma marca parecida com a minha, que tem uma modelagem streetwear tradicional, que não é aquela modelagem gigantesca. Você vai colocar aqui, você vai comprar um rolo, por exemplo, 15 quilos vezes 4, você vai ter aí um rolo rendendo 60 camisetas. Varia, né, de acordo com a grade, mais uma vez, para vocês não achar, por exemplo, que lá na hora que você for fabricar com uma private label, eles vão te cobrar mais caro porque você está fazendo só G e GG. É porque custa mais caro, né? O rendimento do tecido é diferente, porque os encaixes é diferente. E se você for produzir, por exemplo, uma grade com 5 tamanhos, P, M, G, GG e extra G, o P geralmente vai cortar junto com o GG, do lado, né? Nesse tecido aberto ou nesse tecido tubular. O M vai cortar junto com o G. E o extra G já vai cortar sozinho, ou seja, o extra G ele vai consumir muito mais tecido, porque vai sobrar bastante tecido nessas partes onde a gente não consegue ter um bom encaixe e, consequentemente, rende menos e fica mais caro no final. O que eu aconselho vocês? Sempre que vocês forem fazer uma produção, anota exatamente quantos quilos você está cortando e anota quantas camisetas você tirou. Se você mudar o fornecedor de tecido, anota novamente, joga lá para sua planilhinha e verifica qual tecido rendeu mais. Porque dependendo do fornecedor, a gramatura pode ser menor ou maior. E se você for fazer, por exemplo, uma camiseta com tecido mais grosso para ter um produto mais top de linha, aí um produto mais premium, faça o cálculo também, anota, porque na hora de precificar o produto isso é muito importante. Você vai ter que dividir o valor que você pagou no quilo. Aqui, por exemplo, R$ 69,30, 69,3 dividido por 4 camisetas, a gente vai ter um custo de R$17, tá? Se for 4,5, você coloca ali 4,5. E uma última coisa, muito importante, tem a ribana também, tá? Ribana, pra quem não sabe, deixa eu mostrar aqui, ó. É isso daqui, ó. É isso daqui que vai na camiseta. Isso aqui é uma ribana. Ribana, você vai ter que comprar mais ou menos 5% de ribana. Então, se você comprar 10 quilos de tecido, você vai comprar 500 gramas de ribana, pra que não sobre muito e também não falte, tá? Se você comprar menos que isso, a ribana ela costuma custar mais caro. Vai custar em torno de R$75, R$80, dependendo do fornecedor de tecido. Eu vou comprar 4 para economizar. Não, compra 5. Isso vai depender também, né, da largura da sua ribana. A minha, por exemplo, tem 1,8 de largura. Se a sua for 2,5 ou 1,5, geralmente marcas casuais, né, acabam usando uma ribana um pouco mais fina, e consequentemente você vai consumir menos ribana. Mas faz o cálculo, né? Vai lá e compra 5%, analisa quanto que você usou de fato e quanto que sobrou.
sobrou. Pega o que sobrou lá no final, pesa numa balança de precisão e aí você vê quanto que sobrou, faz mais ou menos ali o cálculo para ver qual é a porcentagem que você tá usando realmente, para você não comprar mais, porque se tá indo fora, você tá tendo um custo maior que você pode reduzir. Eu acabei ensinando mais do que eu prometi, né? Isso é porque o vídeo ainda não acabou. Eu espero que nesse momento você já esteja inscrito no canal, que você já tenha deixado o seu like aí e que você tenha comentado também a hashtag Tamo Junto. Se você não fez isso ainda, faz isso agora, se inscreve, deixa o like e também comenta a hashtag Tamo Junto. Tem muita gente que vem aqui no canal, assiste os vídeos, vai embora, não deixa um like, não se inscreve, não deixa um comentário. É o tradicional sugador de conteúdo, né? O sugador de informação. E eu tenho certeza que você não é só mais um sugador de conteúdo, né? Então, se você comentou hashtag Tamo Junto, agora você pode até comentar aí, sugador nunca, tá? Se você não é só mais um sugador de conteúdo. Agora é o seguinte, se você for fabricar com uma private label, você não precisa se preocupar com o rendimento do tecido, porque eles vão te dar o preço por peça. O que você tem que perguntar pro seu fornecedor é qual é a gramatura do tecido, se é um tecido mais grosso, se é um tecido mais fino, qual é a largura da ribana, se a ribana é uma ribana normal, tradicional 1 por 1, se é uma ribana canelada. Essas são as informações que você vai ter que perguntar pro seu fornecedor. Você vai ter que perguntar também o preço e também o prazo de entrega, que é muito importante, tá? Além disso, tem também a qualidade do produto que você tem que analisar. Então, recomendo que você compre uma amostra do seu fornecedor para você comparar aí entre 2 ou 3 fornecedores, tá? Inclusive, se você estiver precisando de um fornecedor de camiseta, eu te recomendo a nova Private Label. E eu vou até deixar o link aqui embaixo, onde você pode estar entrando no site e comprando uma peça lisa para conhecer a qualidade do produto. É a mesma qualidade do tecido que eu uso na minha marca, tá? E você pode usar também o cupom lá VDM10 para 10% de desconto. Você pode comprar uma peça ou 12 ou 24, ou pode até entrar em contato com o atendimento para fazer sua produção personalizada. Legal, agora que você já está inscrito, eu tenho certeza disso, que você já deixou seu like, você já comentou. Eu quero te convidar também para seguir o meu Instagram, @JosueTomé. Eu sempre posto bastante conteúdo por lá e nos meus stories eu sempre abro caixa de pergunta para responder as dúvidas da galera. Então me segue lá no Instagram e me manda lá no direct se você quiser saber qual é o site do fornecedor. Eu também posso te dar um outro presente, tá? Que é um e-book de como criar uma marca de roupa do zero. Se você quiser, me manda essa mensagem lá no direct. Você pode pedir lá, manda o link do fornecedor e manda também o e-book gratuito que eu quero estudar mais. Inclusive, clica nesse vídeo aqui para você continuar estudando. Nesse vídeo eu falo sobre como encontrar fornecedores, fábricas para produzir os produtos da sua marca. Clica no vídeo que a gente se vê lá nesse vídeo.